Olá, tudo bem? Como é o seu comportamento diante daqueles que se declaram inimigos? Como é o seu comportamento diante de pessoas que te fazem mal, que te prejudicam, que de alguma forma são contrários a você? Fica comigo após a vinheta, nós vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre esse tema. Olá, tudo bem? Sou o pastor Alberto, esse aqui é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe poderosamente sua vida. Como disse, tema hoje é como devemos nos comportar diante dos inimigos. Qual é a nossa postura, nossa atitude? Quais devem ser os nossos pensamentos a respeito de pessoas que se declaram nossos inimigos? Em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, já no final desse capítulo, no versículo 43, está escrito assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está no céu. Porque faz o que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Porque se amardes ao que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus é o mestre aqui, ensinando aos seus ouvintes, aos seus discípulos. E quando ele faz a referência, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo, esse ensinamento não está na Torá, não está nos escritos bíblicos primários, não está na lei religiosa ali de Israel. Isso era divulgado ou difundido por um grupo de judeus e ensinavam da seguinte forma: amar aos que ele, Deus, ama, e odiar quem ele, Deus, odeia. Então eles faziam aqui um julgamento, uma distinção, uma separação para segmentar quem acreditava em Deus e quem não acreditava. E outro ponto, que talvez seja um motivador para que eles ensinassem assim, é que o povo de Israel era um povo como que diferente de todos os outros. Se você ler os escritos bíblicos, você vai ver que Israel era odiado e atacado por vários povos. Até hoje, você olhar Israel, dentro da sua região geográfica, ele também continua sendo odiado pelos seus vizinhos, por aqueles que o cercam. Há um desejo, ainda hoje, muito grande de que Israel seja destruído. Então, talvez esse tenha sido um dos motivadores para que esse ensinamento que não está na lei fosse difundido entre alguns judeus. Então o fato é que esse ensinamento aparentemente dá um direito legal de também odiar e desejar o mal a outra pessoa. E agora Jesus vem e confronta o povo. Ouviste que foi dito,
Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, é o que a gente lê no versículo seguinte, né? Quando ele diz assim, amai os vossos inimigos. E eu faço uma pergunta, responda aí. É fácil amar os inimigos? Claro que não, porque nós somos reativos. Então, geralmente, quando alguém nos ama, nós amamos de volta. Quando alguém nos odeia, a tendência é odiarmos também. Quando alguém nos prejudica, é querer, desejar prejudicar também. Jesus está agora ensinando, amem os vossos inimigos. E eu fico me perguntando, por que Jesus manda amar o inimigo? Se eu tenho um direito, e isso é justo, de devolver ao outro aquilo que ele me dá. Então, vamos tentar entender o que o ódio produz no coração de quem odeia. Será que são coisas boas ou ruins? Porque o desejo de Jesus, que é o mesmo de Deus, porque Jesus é Deus, é que sejamos limpos, puros, que sejamos melhores e que sejamos sarados também na nossa alma. E eu penso e pergunto, será que o ódio produz o que na alma de um ser humano? Cura ou doença? Então Jesus diz, amem os vossos inimigos. Não somente isso, porque amar geralmente é conceituado como um sentimento. Então não fica só em amar, ame os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, ou seja, fale bem daquele que fala mal de você. É uma coisa muito difícil. Se alguém fala mal de você, você falar bem dessa pessoa. Como podemos falar bem de alguém que fala mal de nós? Porque as pessoas não são 100% ruins, nem 100% boas. Todos nós temos coisas boas e ruins. E você decide olhar e perceber o que uma pessoa tem de bom. Sendo que o que vemos de mal na pessoa, ele tem um poder tão grande e de apagar, de encobrir o que às vezes aquela pessoa tem de bom. Uma pessoa faz o bem a você várias vezes, mas quando ela falha uma única vez com você, isso tem o poder de fazer você esquecer, mesmo que seja por um momento, tudo que essa pessoa te fez de bem. Jesus, conhecendo a alma humana, então ele diz, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. O ensinamento de Jesus é além do sentimento, é fazer o bem àquele que vos odeia ou que fazem mal a você. Imagina, alguém te faz um mal, te prejudica e você abençoa essa pessoa, ajuda ela, pratica, ama de forma prática, porque quando você faz o bem a alguém, você está amando de uma forma prática. Fazer bem que vos odeia, orai pelos que vos maltratam, orar. Mas não é orar para que Deus destrua essa vida, não, é orar para que Deus abençoe essa vida, para que Deus tome essa pessoa em suas mãos, proteja, guarde. Você consegue se imaginar fazendo isso por um inimigo? Mas essa é a vontade de Deus. Orai pelos que maltratam e perseguem, para quê? Para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Então agora Jesus está dizendo, se vocês fizerem isso, vocês serão de fato caracterizados como filhos de Deus. Não haverá alguém que possa dizer, não, esse aí não é um filho de Deus. Por quê? Porque o filho, ele vai de alguma forma se assemelhar àquele que o gerou, ao seu pai. Então quando você
Obedece esse mandamento de Jesus e obedece, né? Pratica o que Jesus ensina aqui, você se assemelha a Ele. E assemelhando-se a Ele, você está cumprindo o que diz o último versículo desse texto bíblico, né? Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. A nossa missão é sermos parecidos com Deus, mas nós não vemos Deus. Vemos Jesus. Jesus é a imagem exata de Deus. Tudo que ele fez, ele deixou para nós fazermos também, como exemplo. Então Jesus não tinha problema com os publicanos, os judeus tinham. Jesus não tinha problema com os samaritanos, Jesus tinha. Jesus não tinha problema com prostitutas, os judeus religiosos tinham. Jesus não tinha problema com os doentes, os leprosos. Jesus nunca teve problemas. Pelo contrário, Jesus estava sempre próximo a eles e ajudava, abençoava, amava de forma prática. Então, mesmo que agora você tenha pessoas que se declaram seus inimigos, mesmo que não verbalmente, mas nas suas ações, a recomendação de Deus para nós, para mim, para você, é que amemos essas pessoas. E agora vem um grande lance, porque eu disse, por que Jesus nos ensinaria a amar alguém que nos odeia? Porque o amor, ele cura. O amor é como um remédio. Se você odeia, você vai envenenando o seu coração, a sua alma, o seu ser. Mas quando você decide amar, o seu ser, a sua alma, o seu espírito é curado. E consequentemente, porque há a somatização, se o teu coração, a tua alma adoece, o teu corpo adoece. E se o teu coração, a tua alma é curada, o teu corpo físico também é curado. Então alguém que tem aqui esses ensinamentos de forma prática na sua vida, é alguém que aos poucos vai sendo curado na sua alma, no seu espírito, consequentemente no seu corpo físico também, porque somos um ser integral, corpo, alma e espírito. Então Jesus, ele traz esse ensinamento. Uma certa vez eu li um testemunho sobre um pastor que tinha um chefe. Esse chefe perseguia ele no trabalho ao ponto de incomodar esse pastor. E esse pastor ficava incomodado e falava com Deus, Senhor, o Senhor não está vendo, o Senhor não faz nada. E até que um certo dia ele leu esse texto bíblico e entendeu pelo Espírito que ele deveria amar essa pessoa. E ele conta que ele começou a orar por essa pessoa, para Deus abençoar, não ainda com aquele desejo, com aquela vontade, mas ele, em obediência, começou a orar para que Deus abençoasse aquele homem, aquele perseguidor. E ele falou que com o passar dos dias, aquela mágoa que ele tinha contra aquela pessoa foi sendo dissipada. Aquele desejo de prejudicar aquela pessoa, de dar o troco, de ver a justiça acontecendo contra aquela pessoa, foi sumindo. E ele passou a orar, desejando o bem àquela pessoa de uma forma verdadeira, diferentemente do início, que ainda tinha reservas. Não, com o passar do tempo, em obediência ao mandamento de Jesus, ele foi sendo limpo. Seu coração foi sendo limpo. E qual foi o resultado quando o coração dele estava alinhado com a vontade de Deus? Aquele homem que o perseguia foi promovido e transferido de um estado para outro.
e ele assumiu o lugar do seu chefe. Veja que quando ele fez o que devia ser feito de forma prática, de coração limpo, não somente a pessoa por quem ele estava orando foi abençoada, mas ele também foi abençoado. Então, irmãos, pessoas, você que está ouvindo, você pode odiar. É um direito que você tem diante do julgamento que você faz das circunstâncias que aconteceram, das coisas que aconteceram. Mas saiba que esse direito legal que você tem, ele não produz nada de bom a você. Ele não produz essa cura que Deus quer trazer para você. E não se assuste se você perder a sua paz, a sua alegria, porque quando você decide dar o troco, odiar quem te odeia, ser inimigo de quem é seu inimigo, você automaticamente fica vinculado emocionalmente àquela pessoa. E preso é como se você fosse algemado, acorrentado àquela outra pessoa. E quando você está acorrentado a essa pessoa, você não tem liberdade para ir em outras direções. E talvez as outras direções que você tem a possibilidade de ir te levaria a lugares melhores, a lugares mais excelentes, a prosperidade na tua vida. Pense nisso. Ouça o que a palavra de Deus diz, porque está escrito: se hoje ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Ele quer o melhor para nós. Ele quer muito mais do que o que a gente quer. Ele sabe as nossas necessidades e Ele quer que sejamos como Ele, puros, santos, irrepreensíveis. Vamos orar? Pai querido e amado, te damos graças porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, por esse ensinamento que o Senhor deixou para nós. Nos dê, Senhor, a força necessária para não somente ouvirmos, mas para colocarmos em prática esse ensinamento. Porque eu tenho certeza que se obedecermos às tuas ordens, seremos abençoados pelo Senhor. Cura, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito e nos conduza a sermos irrepreensíveis e perfeitos como o Senhor é perfeito. Nós oramos ao Senhor, acreditando que assim será, porque essa é a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Espero que essa palavra tenha abençoado você, tenha aberto seu entendimento e feito você enxergar que quando Deus te dá uma ordem, um ensinamento, uma instrução, tem bênçãos ali coladas, atreladas, escondidas na obediência àquela instrução. Faça isso em nome de Jesus. Eu quero te pedir, deixe seu like aí, não custa nada. Comente, caso queira comentar. Se inscreva no canal, se você não for inscrito. E compartilhe essa mensagem, se você entender que ela pode abençoar alguém. Desejo a você toda sorte de bênção. Em nome de Jesus. Amém.